A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, é um prazer ter você aqui nessa tarde, nesse domingo abençoado pelo Senhor. Você e sua família estão nessa hora conectados nessa série da nossa igreja, Edificando na Fé. Uma série de testemunhos que tem servido de grande bênção a muitas pessoas, a muitas famílias. E eu gostaria nessa hora de pedir a você que compartilhe esse link para que outras vidas possam ser tocadas e abençoadas através do testemunho que teremos nessa tarde. Então, nessa tarde é um grande prazer receber aqui comigo uma irmã que já é antiga na nossa igreja, né? Muito querida, Carmen Clarita. A paz, Carmen. A paz do Senhor, apóstola. Você está bem? Eu estou bem, graças a Deus. Amém. Então, a Carmen vai falar com a gente hoje o testemunho dela. Então, vamos lá, Carmen? Vamos. Bom, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou a Carmen. Eu nasci aqui na Bélgica. E eu tive esse privilégio de poder ser filha de pastor e que trabalham até agora, né, na igreja. Meu pai já está aposentado, mas ele continua pastoreando, né, na igreja em espanhol. E eu tive também esse privilégio de ser, né, uma dessas crianças que ficava o dia inteiro, né, na igreja quando os pais tinham que programar ou fazer o culto, e eu ficava sempre acompanhando eles, ficando perto deles, aprendendo, cantando, ouvindo a palavra de Deus, ficando nas vigílias, né, até no final. Para arrumar a sala depois. Para arrumar a sala depois, e realmente foi um tempo assim muito bom. Uma infância abençoada, né, Carmen? Verdade, uma infância muito boa e realmente é difícil para mim lembrar de tudo isso sem ficar emocionada. Sem ficar emocionada. É verdade. E eu vi também que Deus tem me acompanhado em tudo, em todos os momentos. Ele esteve presente em qualquer hora da minha vida, porque às vezes quando a gente é criança, também passou essas lutas assim bastante difíceis, né, para a criança, né, que não é assim tão importante para as pessoas adultas. Eu tô lembrando aqui de uma experiência, uma das experiências que eu tive com Deus, que eu acho que eu tinha uns 7 anos, e eram essas viagens que organizam na escola, sabe? Que a gente tem que ir com os coleguinhas, viajar uma semana, pode ser perto do mar, ou então vai na floresta e fica lá uma semana com os amiguinhos. E eu lembro que foi uma das experiências que marcou realmente a minha vida. Eu acho que eu estava com 7, 8 anos, não era mais. E estávamos lá, perto de Gon. Eu sei que era perto de Gon, mas no lugar certo não sei, mas era em Gon. E eu cheguei lá com meus coleguinhas e os professores falaram para nós: vocês não ficam longe da casa onde nós estamos ficando, porque a gente tem que ter cuidado, aqui tem lobos. E realmente na época nas florestas aqui, eu falo dos anos 80, né, gente? E você tem que tomar cuidado porque não tem muita gente aqui, então vocês quando brincar... Ficam sempre perto. Perto. Né? E não sei o que aconteceu, um desses momentos que eu vi minhas amigas correrem, e eu fui atrás das minhas amigas, sem olhar para trás. E eu fiquei bem longe, porque eu não via mais casa, não via mais nada, estava tudo escuro. E eu comecei a chorar. E nessas horas você está sozinha, pede para a mamãe e para o papai, mas não tem ninguém. E lá eu senti a presença de Deus falando para mim: você não está sozinha. Tinha uma música que fala em espanhol que era assim: você já não está sozinha, você não está sozinha, porque perto de você está o anjo do Senhor que olha no seu redor e vai te defender. Então eu comecei a cantar essa música com os 7 aninhos e falei: não, eu vou achar meu caminho. Eu fui cantando até eu achar uma casa, e eu estava com medo. Eu falei: eu não sei quem que tem lá, sabe? De criança você... E cantando, eu cheguei lá e realmente era o único homem que estava perto dessa floresta que eu tinha achado. Eu lembro de ter andando muito, mas são assim umas experiências assim bastante como de marcam, criança, né? De criança que marca. Mas eu sentia, quero dizer com isso que quando eu estava andando, todo esse tempo que eu estava andando, eu não estava sozinha, ele estava sempre perto de mim. Sentia a presença de Deus com todos os momentos. E nos momentos assim que pode parecer assim insignificantes, ele sempre esteve presente. E eu achei meu lugar, eu fiquei toda contente de ter compartilhado isso com Deus, e comigo sempre foi esse companheiro que eu tenho, graças a Deus, até agora. E na minha adolescência também ele me acompanhou muito, né? Como eu sempre ficava trabalhando com meu pai na igreja, sempre cantando também.
Ele tinha nos anunciado que ia compartilhar o local com os irmãos em francês. E para mim era uma alegria muito grande, porque agora eu vou cantar em francês também, né? As músicas que a gente também canta aqui, né? Como Loué, Loué. E outras músicas que os irmãos africanos cantam também, né? E depois tinha também o grupo dos irmãos brasileiros. Eu lembro também que foi uma das primeiras vezes, eu acho que eu estava com 17 anos, a primeira vez que eu ouvi o apóstolo Fernando pregar na igreja, foi bem nesse tempo lá, aprendendo também as músicas em português, que para mim eram umas músicas também muito impactantes, a maneira que a cultura, como vou explicar isso? A maneira que os irmãos louvam a Deus é bem diferente uma da outra. As culturas mudam, né? É bem diferente. É como ver os africanos cantar naquela alegria que eles têm, que é irradiante, né? Cada cultura tem sua... Verdade. Sua e para mim foi uma coisa muito, muito linda poder ter esse privilégio também de poder ficar. Eu ficava o domingo todo na igreja. Eu ficava na igreja e cada vez que tinha um evento, alguma coisa que podíamos juntar, né? Porque nesse tempo também não era igual como na Bolívia, porque eu viajava muito com minha mãe, né? Durante as férias. E as igrejas, as congregações na Bolívia, e imagino que no Brasil também na época, não era a mesma coisa que aqui. Porque aqui não tinha muitas igrejas. Então, quando se juntava um pessoal... Achava excelente, né? Era demais. Ver outros crentes, ver outras pessoas que serviam a Deus. Era uma coisa muito, para mim, era um tempo muito bom também na presença de Deus. E aí, depois, Deus também me acompanhou também no meu caminho eu me casei, né, com o Teco, e teve 4 filhos, e ele sempre presente, sempre do mesmo jeito, perguntando para ele, né, como que eu tinha que fazer, porque no meu interior, realmente, eu queria... Fazer a vontade de Deus. Exatamente, e com meus filhos, e não queria errar, mesmo se a gente sabe que como ser humano a gente erra, de qualquer maneira, sempre tentar procurar saber, fazer o melhor para eles. Sim. Tem, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço com meus filhos. No início, para mim, era muito complicado, porque eu dirigia muito. Os meninos têm muitas atividades e, às vezes, tem que levar de um lado para o outro, tem que acompanhar eles em todos os lugares, né? E, às vezes, eu ficava, mas é cansativo demais. E, no final, Deus dá uma estratégia, porque... Os meninos estão dentro do carro. Às vezes as viagens demoram 1 hora. O Mateus às vezes demorava 1h30. Então é 40 minutos, 45 minutos dentro do carro. Mas como os meninos estão trancados dentro do carro, é uma boa estratégia para as mães poderem conversar com as crianças. É verdade. É uma coisa que realmente se tornou, porque não tem como eles fugirem de qualquer maneira. Eles têm que te ouvir. Tem que me ouvir até o final. E quando presta para por exemplo, quando eu tenho coisa para contar para o Gabriel... E realmente, no nosso momento de oração também, como vamos todos juntos de manhã, né? Momento de oração, de louvor. A gente tem um louvor que a gente escuta todos os dias também. E até os meninos falam, mãe, vamos trocar de louvor um pouquinho, porque é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Sempre o mesmo. E é um momento que eu tenho realmente, que Deus tem me dado para poder conversar com eles. Quando, por exemplo, o dia fica, às vezes fica realmente muito corrido, né? E você não tem esse tempo para tirar com eles. E realmente foi assim. Falei, olha, de manhã eu tenho todos no carro, então a gente vai conversar e a gente... E sempre tentando falar as coisas para eles, compartilhar tudo, minhas experiências com eles. Ensinando explicando no caminho do Senhor. Exatamente. Mesmo, né? É esse o ensinar, é o encucar que a Bíblia fala. É todo dia, é falar, é uma palavra, orar e tudo. Isso, para mim era uma coisa muito importante, eles poderem sentir... Talvez eles com certeza vão ter a maneira diferente de sentir a presença de Deus ou não, mas eu queria realmente passar para eles a importância de Deus na minha vida. Em qualquer coisa que eu penso, e nas coisas que eu até sonho, no fato de sonhar. Para mim era uma coisa muito importante falar para os meninos, tem que sonhar. Quando você sonha com Deus, nunca é em vão, você tem que sonhar, sonha. O que você quer fazer, o que você acha que é bom. E sonhar sempre com Deus e falar para Deus, contar para Ele tudo, falar realmente como um amigo que Ele é na nossa vida e explicar para Ele quando não vai as coisas bem, falar para Ele que não vai. E sempre com essa... Ter Deus como um amigo, ensinar seus filhos a ver Deus como um amigo. Exatamente, com essa abertura, com essa... Como que eu posso explicar? Com essa sinceridade mesmo de falar o que realmente é. Porque Ele já sabe de tudo, então não adianta esconder as coisas. Então, uma coisa sempre que eu quis compartilhar com eles, e eles me viram em todas as fases da minha vida, nas lutas também que eu teve como pessoa, porque eu fiquei doente bastante tempo. É uma doença que apareceu em 2012, e eu fui para o hospital e eu tive que ficar umas 3 semanas, e
os médicos não sabiam o que eu tinha. Faziam um monte de exame, eu fiquei muito tempo e eles não podiam me falar o que era essa doença. Até eles me falaram um nome que é maladie de Stille, que é um problema que como que fala, que arruina um pouco as articulações, que deixa seu corpo bem assim, cansado, e não tem solução, na verdade, fora dos remédios que dão para aqueles que têm câncer e que faz quimioterapia. Fala quimioterapia? Sim, quimioterapia. Então, é uma doença que enfraquece as articulações. Isso, os músculos e tudo que vem. E o remédio que eles têm hoje, que estão tratando, é esse remédio que serve para as pessoas que têm câncer também. Exatamente, só que a dose é menor. Mas os efeitos é a mesma coisa, perde também a sobrancelha, o cabelo caiu, então era uma coisa assim muito, muito difícil de suportar, porque de qualquer maneira os meninos queriam ir no hospital para ver como que eu estava, e eu estava muito assim como pessoa, eu falei, eu não quero que meus filhos me vejam desse jeito. Mas também nesse tempo que eu estava no hospital, eu lembro muito bem que era um dia da ceia, e eu estava nesse hospital, e eu pedi para que alguém pudesse me trazer a Santa Ceia. Eu falei, é dia de Santa Ceia, mas eu estou no hospital, será que alguém pode me trazer a ceia? E eu tive a surpresa de ver o apóstolo chegar o dia seguinte com a ceia. E foi uma coisa assim que realmente me ajudou a me sentir. Eu estava realmente bem caída. Eu falei, Deus, meu corpo não está bem. Eu não estou me sentindo assim. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu quero uma coisa. E emocionalmente também fica abalado, né? Demais. E sem poder fazer nada, porque fora disso eu tinha que pensar, o Teco estava sozinho em casa, cuidando dos meninos, correndo com eles, e o trabalho também. Então se senti muito assim, não inútil, mas impotente com essa situação. E aí o apóstolo veio orar comigo, eu tomei a ceia, eu estava muito contente esse dia, estava bem contente. Tomei a ceia e realmente depois foi melhorando e consegui sair do hospital. Aí eu tive que seguir um tratamento, né, porque para continuar a ficar melhor, tratamento bastante puxado, mas graças a Deus depois parou. E durante um tempo essa doença me deu sossego. Me deu sossego. E eu estava bem feliz, eu falei, pronto, aí já não vai. E tentou voltar de novo, E nessa hora sempre eu tenho meus segredinhos, sempre um versículo da Bíblia aparece na cabeça. E eu pegava cada versículo, sempre tem o Salmo 91, por exemplo, para pedir proteção. Às vezes eu falei, Senhor, se tem alguma coisa de errada na minha vida, eu orava Salmo 51. Se alguma coisa, sempre tem uma estratégia. Ou quando o diabo vinha tentar, né, colocar alguma coisa na sua mente, fala, não, Gálatas 2:20, com Cristo justamente crucificado, já não vivo eu, mas Cristo. Então, cada vez tinha assim, uma maneira de combater, uma palavra de Deus para poder orar. E isso para mim era uma coisa muito importante. Eu falo, cada vez que tentava voltar, eu me sentia, mas sempre cantando, orando, sempre assim, tentando lutar, né? Continuar e, sobretudo, uma coisa que eu não queria durante esse tempo, porque infelizmente como mulher, vendo os efeitos que os remédios faz, se sentir, como que eu vou explicar? Se sentir abalada ou não... realmente abandonar um pouco, né? Abandonar devido à situação. E eu não queria isso, Então, sempre tentava do meu jeito, sempre cantando, como sempre eu fiz. E cada vez dava uma melhorada e, bom, ia embora. E eu falei, Deus, será que eu vou ser liberta dessa coisa? Que eu não aguento mais? Senhor, você sabe que eu não aguento mais, mas você sabe de tudo. Uma coisa que eu tenho certeza e que eu falo também com os meus filhos é que não tem nada que não é permitido por Deus, por alguma coisa, pode ser qualquer coisa, tudo coopera para o bem. Então, realmente, Deus não deixa tocar a lenha porque Ele não deixa, e porque alguma coisa a gente aprende de tudo isso, certeza, né? E eu aprendi realmente essas experiências que eu tenho com Deus, essa busca que fala? De estar perto dele, de buscar sempre nele, de tentar, mesmo assim, como às vezes me dava uma raiva, porque a gente é ser humano, né, gente? Me dava uma raiva porque eu não aguentava mais e eu falava para ele, falei, não aguento mais, Deus, não aguento, já não posso mais. Aí depois, bom, foi sumindo e o ano passado, conversando com o Teco, né, conversando com a minha família, já não tava me sentindo assim tão ruim. Eu falei, Deus, eu gostaria na minha vida experimentar outra coisa.
eu vou sempre estar presente para os meus filhos, né, para o meu esposo, vou estar em casa sempre atenta a tudo. Olhando, cuidando, cuidando, né? de tudo, mas não é por egoísmo, mas eu quero uma coisa minha. Eu gostaria de poder ajudar ou de fazer outra coisa que não tenha nada a ver com minha casa, uma com coisa a sua assim. Família, isso. Propriamente dito. Isso. E normalmente eu tenho eu fui formada em secrétaire de direção, não sei como É uma fala. secretária executiva. Isso. Só que eu não tenho acesso a tudo que é trabalhar nos hospitais, porque aí tem a terminologia também, da medicina, tem que estudar bastante biologia e não tinha acesso a isso. O teu currículo não era adaptado para... Exatamente. Então lá eu vi que tinha uma formação, né, uma aula de 1 ano, e eu podia até... algumas aulas eu estava dispensei. Você estava dispensada? Dispensada, porque eu já tinha, né? E só era só uma adaptação para melhorar teu currículo ainda. Isso, exatamente. Para essa área. Exatamente. Aí os horários também não combinavam, né? Eu falei, Deus, como que eu faço? Eu quero, será? E realmente, quando fala que a fé sem obra é morta, você sabe que Deus também faz a sua parte, mas você tem que fazer a sua parte. Então, realmente, às vezes é difícil, mas você tem que fazer a sua parte para Deus. É uma coisa que o Gabriel fala para mim. Eu falei, mãe, se você der os seus 50, Deus vai dar seus 50. Então agora você vai ter que... Conte com ele que vai. Aí eu comecei, né, essa aula bem difícil, porque eu não lidava com os horários dos meninos e até que, deu esse problema de reconfinamento. Aí as aulas tinham que ser em casa. Sim. Aí eu falei, pronto, já facilitou um pouquinho. Tipo, para mim, essa situação já facilitou nada. Certo. Aí eu fiquei em casa e estudando também, cuidando das coisas, mas do mesmo jeito, os horários eu estava obrigada a estar presente nas aulas. E eu continuei estudando e, de novo, eu comecei a me sentir mal. Aí eu falei assim na hora, mas foi assim uma coisa, um falar mesmo, espontâneo. Eu falei, Satanás, você não vai me impedir de estudar. Você não vai me impedir de estudar. Eu falei isso. E eu continuei me sentindo mal. Foi uma coisa bem complicada, porque realmente a gente sente na pele, psicologicamente, o corpo é complicado. Fica debilitado. Foi. Mas eu continuei. E aí o bom é que você vê que quando você está presente para os seus filhos, eles também estão, a família, o esposo estão presentes para você também. Todo mundo se une, né? Mãe, você vai conseguir, vai conseguir, você vai tirar nota boa. E uma coisa, maravilhoso, né? Isso. E uma coisa boa é que eu, na minha cabeça, falei, não posso tirar nota baixa. Porque o que esses meninos vão falar? Às vezes vão falar, mas mãe, você não estudou direito. Mas isso foi assim uma motivação para mim, tipo assim, eu consigo assim do jeito que eu tô, vocês também vão conseguir, né? Então eu sempre tentava, né? Até falava com meus professores, não posso tirar nota baixa. Então realmente até para se organizar assim do jeito que eu estava me sentindo mal nesse momento, até me organizar para estudar, eu fazia minhas aulas, levava para os meninos. Às vezes os treinos do Gabriel demoravam até 9h30 da noite, a gente chegava à tarde em casa, não tinha hora para eu estudava à noite. Então eu fazia assim, sempre achava um tempo e pela misericórdia de Deus, pela ajuda, consegui, tirei umas notas até bastante excelentes. Glória a Deus! E aí os meninos falavam para mim, você viu, mãe, você consegue, mesmo assim doente, você está conseguindo, você não vai ver, alguma coisa Deus vai fazer. Então, tinha uma vez também, eu estava escalada, né? E eu estava também bem fraca, eu tinha que voltado com esses remédios e eu perdi as sobrancelhas e tudo, mas um bom make-up fez que eu estava escalada e eu não queria faltar. E esse momento, a irmã Marisa enviou as músicas terça-feira. Tinha enviado para nós, eram 2 músicas. Uma eu já conhecia, que era Outra Vez, da Ana Paula Valadão, né? E a outra era Descansarei. E eu não conhecia essa música. Só que como a irmã Marisa tinha enviado, né, as músicas terça-feira, eu coloquei no carro, coloquei em casa. E foi escutando. Eu fui escutando, tentando fazer até as divisões de voz, os meninos conhecendo as músicas, fui escutando o tempo todo. E eu vi realmente, falei, Deus, tem que descansar mesmo. Eu não vou me preocupar com isso, eu vou descansar. E foi uma semana cantando essas 2 músicas que a gente cantou no culto domingo, né? E depois, quando a gente veio para o ensaio, porque a gente sempre tem 1 hora de ensaio antes de começar o culto, né? O culto no YouTube. Eu lembro que eu tinha colocado
minhas mãos assim na minha cabeça. Falei, Deus, agora arranca isso. Tira aí. Je veux plus rien savoir, como se fala em francês. Não saber mais, né, isso. dessa enfermidade. Aí eu falei isso para Deus e depois tinha sumido da minha cabeça. A gente orou, né, para o culto, para Deus abençoar o culto, com a presença dele. A gente cantou essas músicas e eu fui para casa. E eu tinha esquecido. Até a pastora Glaucia me ligar e falar, como que você está hoje? E tudo. Eu falei, Glaucia, eu lembrei agora, eu falei isso, e eu fui contando para ele, mas agora eu estou me sentindo melhor e já não tenho mais esses problemas, já não estou sentindo assim, meu corpo já está ficando bem melhor. Sentiu o corpo renovado. Realmente, falei, Deus, você até nessas horas que você esquece, quer dizer, nas pequenas coisas que até você pode esquecer, Deus escuta, Ele está presente, Ele escuta qualquer coisinha que você fala, mesmo se é durante uns 2 segundos que você... Ele escuta. E foi realmente uma coisa assim, sabe? E aí eu agradeci a Deus e falei, então, vamos continuar outra maneira de poder... eu vou deixar esse tratamento, deixei os tratamentos, tomei mais vitamina para assim, dar uma força para o meu corpo. E, graças a Deus, desde lá não voltou mais. Glória a Deus. E foi realmente uma época antes de fazer os estágios, porque eu tinha as práticas que fazer, né? E eu vi, como eu falei, né, eu vi uma coisa para realmente me impedir, porque se eu fico doente, como que eu vou fazer estágio no hospital? Não é impossível, porque ainda tem que passar uma visita médica para poder ter acesso e poder trabalhar. Senão, e desse jeito, não ia conseguir. Ia dar certo. Aí depois, a secretaria responsável de entregar o estágio para as alunas falaram, onde você quer fazer seu estágio? Eu falei, para mim seria ótimo fazer no Chirreg Delta. Seria ótimo fazer lá, porque há 4 minutos da escola dos meninos. E para mim seria ótimo, porque há nem 20 minutos de casa. Mas colocamos, né, o Hospital Delta no primeiro, depois coloquei o Ixelles, que não fica muito longe, e Saint-Jean, que também é perto. Mas tua preferência era o Hospital Delta? Era o Hospital Delta, mas era uma coisa assim tão de Deus que eu tinha que esperar umas 3 semanas de ter a confirmação do lugar onde eu ia fazer meu estágio, né? E levando o Gabriel, sempre levando o Mateu para o futebol, voltando sempre todas as segundas, terças e quintas a gente passa perto do hospital. Fica indo, voltando, indo, voltando. E a cada vez os meninos falam, mãe, olha, é aí que você vai trabalhar. É lá que você vai trabalhar. A gente vê que é lá. E sempre olhando, passando, falei, Deus será? E olhando para o hospital o tempo todo. E orando, falei, se é da vontade de Deus, vai ser lá. E para minha grande surpresa, realmente, quando eu recebi o e-mail da responsável, falou, você vai fazer seu estágio lá, devido às suas notas também excelentes, você vai trabalhar num serviço que é um dos mais complicados do primeiro andar. Porque lá, por enquanto, tem um laboratório, tem um serviço de oncologia e vários serviços misturados, mas tem um serviço do laboratório que, como é tempo de Covid, tem muito teste que fazer, então tem muita gente, tem horas que lota mesmo. Então tem que poder lidar entre o laboratório e os outros serviços que tem. Sim. Aí eu falei, tudo bem, mas eu vou conseguir, indo com Deus eu vou conseguir. Chegando lá, eu olhei para todo esse pessoal, falei, Deus abençoe, igual, tocando, todo chegando, tocando, falei, Deus abençoe, aqui esse é o lugar do tempo que eu estiver aqui, eu quero ajudar, eu quero orar. O pessoal, talvez tem pessoas que não sabem de que é oração, não receberam nunca uma oração na vida, tem doença, e o mais assim, onde Deus me preparou e me fortificou mesmo, e que no serviço onde eu fiz meu estágio, tem o serviço de oncologia. Que é o do câncer, né? E eu vi chegar muita gente com peruca, vi chegar muita gente doente fazendo quimioterapia, fazendo muitos tratamentos bem puxados. E eu falei, Deus, e cada vez que um paciente passava, eu colocava, tinha os dados do paciente, colocava, vendo, olhava para eles e orava, olhava interior, orava mesmo, e orava. Cada vez passando, e às vezes também pessoas idosas também, sozinhas, e dá realmente uma... Até eu acho que eu contei para o apóstolo, eu falei, apóstolo, nunca orei tanto na minha vida aqui durante esse estágio, por pessoas que não conheço. Falei, Deus, essas pessoas talvez não recebem oração, não conhecem a Deus, mas aí eles tinham me falado que normalmente a gente não pode expor, tipo de... a crença, ou exatamente. e tudo, né? Mas isso não é impedimento para a gente orar por eles. Com então, certeza. Qualquer coisa, eu sempre estava lá orando. E Deus foi me fortificando. Falei, você vê agora, tem situações realmente, e às vezes... E você vai sair de lá, você vai conseguir, tudo isso você vai conseguir, a doença não... E foi mesmo uma confirmação que a doença sumiu. Eu já não estava sentindo mesmo nesse momento. Então foi assim um tratamento também
cada coisa que a gente faz, sempre quando escuta a voz, ou está pertinho de Deus, você sente que está lá e está te ensinando. Em qualquer momento você aprende muita coisa com Ele. Como é bom ver Deus dirigindo, na verdade. Tudo, né? Realmente, foi mesmo. E em cada detalhe. Cada detalhe, nas coisas que a gente não imagina. E sempre foi assim. É por isso que quando a apóstola, você me convidou, foi assim uma coisa, eu falei, o que eu vou dizer? Será que o que eu vou contar? Mas era impossível não lembrar de todo esse tempo que ele estava presente comigo, na felicidade, nas tristezas às vezes, nas batalhas. É um companheiro que eu quero sempre perto de mim. Como os jovens falaram ontem, né? Esse relacionamento com Deus, ele é muito importante. E os outros que estão aqui, né? Eles vão se produzir normalmente e de uma maneira abençoada, se a tua relação com Deus, ela é boa, né? Então, eu creio que isso é uma coisa muito importante para que a gente entenda hoje, isso é algo muito importante. E é a tua experiência, o conhecer a Deus, mas não só de ouvir falar, é um conhecer a Deus profundo. Isso. É uma busca de conhecer a Deus todos os dias. E não só isso, mas de desejar fazer a vontade de Deus. Não só para você, mas para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Isso. E ver, se orientar de Deus, como Deus te dirigiu. Porque a Carmen já passou muitas lutas, né? Às vezes, falar assim, eu fiquei doente, né? Parece tão pequeno, né? Mas na verdade foi muito difícil. Eu mostrei uma foto, né, pra você, né? Como que eu tava, como que eu fiquei. Foi muito o rosto difícil. Foi bem diferente. Sim. Passou grandes lutas, o Teco passou grandes lutas. Realmente. Que abalaram, né? Que foram algo assim, que foi muito difícil na família, né? E os meninos com certeza vendo tudo isso, eles sofreram, eles viram, mas além disso eles viram que Deus estava lá, que Deus preservou a família, que Deus tem sustentado vocês. E isso é um grande testemunho de fé mesmo. Realmente, a mão de Deus sempre estava em tudo. Estava realmente, até com o Teco também. O livramento que deu para ele realmente foi uma coisa, e eu sei que Deus permite até um certo ponto para a gente aprender. Sim. E não se desviar do caminho, sempre ficar focado nele, falando, Deus, só que você que tem a solução, só Deus que tem a solução para essas coisas, não tem outra solução, não existe. Para onde vai correr não se existe. Não for para o Senhor, para os pés do Senhor? Exatamente. Então, para mim, todas essas experiências, para mim, é tão grande que eu não posso falar. Eu me emociono quando eu falo dessas coisas, porque a palavra não é correta. É realmente outra coisa. Com Deus é realmente outra coisa. Um sentir, é realmente a presença dele. Exatamente. Se sentir protegido. Então, foi assim que eu fiz meu estágio. Eu tive apreciações das outras secretarias desde o início, elas gostaram muito de mim. Graças a Deus eu estava com as pessoas muito queridas também, elas muito indispensáveis para eu poder aprender, né, realmente o que elas estavam fazendo, o contato com os pacientes. E para minha surpresa, o último dia do meu estágio, o RH, como que fala? Ressources Humaines? O RH. O RH. Me chamou para me dizer, tem uma disponibilidade para você poder trabalhar no quartier opératoire, no serviço... No bloco de operações? É isso, no bloco de operações, exatamente, não tinha a palavra. E se você está interessada, então a gente vai fazer uma entrevista para você poder falar com o chefe, com o diretor do departamento e o responsável das secretarias no bloco operatório. Então, eu estava muito surpreendida, falei, Deus, se é da tua vontade, eu vou. Aí eu fui me preparando e realmente isso aí... Porque aí o estágio tinha terminado. O estágio tinha terminado. O estágio terminou sexta, quarta depois... Você já tinha essa entrevista. E as secretarias falaram para mim, Carmen, eu acho que eles vão te contratar, mas vai ser assim, bem... Não tem, por enquanto a gente não está contratando. Mas se eles te contratar, mas a gente pensa que você vai ser... Eu falei, nossa, será? Porque ninguém não tinha me falado nada. Aí eu fui, quarta-feira eu fui, aí a entrevista demorou 1 hora e nem depois da entrevista, nem uns 25 minutos, tem o chefe, o diretor do departamento, né, que me chama e fala, a gente gostaria muito que você faça parte das secretarias do bloco operatório. Aí eu falei exatamente o que eu falei.
Falei, glória a Deus. Aí eu falei, pardon, não, je dis glória a Dieu. Aí falando, né, pro chefe, falando, não, tudo bem. Aí, se você puder começar agora, a gente seria encantado de receber você. Eu falo, o problema é que eu ainda tenho minha formação, né, tenho ainda minhas aulas para fazer, e eu vou terminar só desde junho. Aí eu não vou poder começar antes do dia 10. Falei, mas nós estamos procurando uma pessoa para agora. Sim. E como eu falo que Deus tem a mão em tudo, e que eu vejo realmente a proteção e o amor ainda sobre tudo que Ele tem comigo. O amor cuidadoso de Deus, eu li ontem na oração. É demais. É demais, o amor cuidadoso de Deus. Aí eles queriam me propor um contrato a tempo determinado. Aí eu falei, será que eu vou arriscar ou não? Aí eu tenho que falar com os professores e eu não sei se eles vão aceitar, porque eles já tinham falado para mim, não, primeiro você tem que terminar a sua formação e depois você pode trabalhar. Se você aceitar, você não volta. Aí o chefe do departamento, né, do bloco operatório, ele falou para mim assim, a gente dá para você um CDI, quer dizer, um contrato a tempo indeterminado. Nossa, que é inédito, né? Então, é isso mesmo. Maravilhoso. Aí eu falei, eu acho que vou aceitar, mas eu vou conversar primeiro com a escola, vou conversar também com a família, e aí daqui uma horinha eu ligo para você e dar minha... Aí em pouco tempo a escola falou, Carmen, aceita esse contrato, porque contrato indeterminado... Só não falaram que é um milagre porque não são crentes. Exatamente. Foi Aí até a escola falou para mim, não, a gente vai te ajudar, falta 3 matérias, então você trabalha e a gente vai combinar os horários para você entregar suas 3 matérias e fazer... Uma coisa extraordinária. Exatamente. Eu tava assim, parecia uma criança de não sei quantos anos no carro cantando, agradecendo a Deus, porque realmente eu não estava me esperando. Preparou, né? E eu vi realmente que Ele tinha visto a minha luta, a maneira que eu falei com Ele com toda a sinceridade no meu coração, tudo que eu estava passando para poder conseguir as barreiras. E realmente quando a gente se esforça até o final, mesmo se pensa em desistir ou pensa realmente que não vai dar certo, e que vai além, Deus vem com tudo. Quer dizer, Ele vem com tudo, coisa até que você não espera, não imagina. Porque eu pensei na minha cabecinha, eu estava pensando, eu vou me formar, depois eu vou... Com o Covid também é difícil também achar emprego se não é enfermeira ou essas profissões que realmente estão precisando agora. É difícil, o CDI. E realmente na minha cabeça eu pensei, eu vou dar meu currículo pouco a pouco, né? E chegou assim, um pacote para mim. Antes mesmo de terminar o curso. Antes de terminar o curso. Então, em tudo isso eu vejo realmente o cuidado de Deus até nas coisas pessoais que a gente tem, porque eu como mulher, eu falei, Deus, gostaria tanto de poder ajudar, fazer uma coisa diferente do que eu já fiz, das coisas que eu conheço, mas sempre contigo, sempre estando pertinho, você comigo e sempre estando aí. E foi me surpreendendo com meus 39 anos, até agora Ele me surpreende, até agora, e com certeza eu sei que Ele vai me surpreender ainda muito mais. Com certeza. E esse é o testemunho que eu queria passar para os irmãos. Amém. Graças a Deus. É maravilhoso, né, Carmen? E eu queria realçar algumas coisas. Uma delas foi um dia que eu fui te visitar lá no hospital e que eu vi seu pai orando, né? Ele orando o tempo todo por você. E ele não falava alto, estava com a Bíblia aberta, e ele orava pela Carmen o tempo todo para que ela se recuperasse, né? Então isso marcou muito. E quando eu visitei o Teco também, eu acho, se eu não me engano, ele também estava lá orando, né? Sim. Então que maravilha é você ter esse privilégio de ter sua família que também estava lá com você, que ora o tempo todo, esse pai maravilhoso que você tem, Carmen, Sim. viu? O pastor Quarita, né? Um homem de Deus que estava lá na brecha orando. E com certeza outras pessoas oraram também por vocês, né? Por todas essas lutas que vocês enfrentaram. Mas como é bom ter um pai que ora, uma mãe que ora. Isso é uma coisa tão assim que toca, né? O nosso coração, fico tocada. Demais. É o poder de uma mãe que ora, o poder de um pai que ora, de um marido que ora, de uma mulher que ora, de uma criança que ora. Isso é algo maravilhoso, né? E isso que você recebeu dos seus pais e é o que você passa para os seus filhos também. Realmente. Não é? É isso que eu tento realmente passar para eles.
como eu falei, esse relacionamento que eu tenho, realmente meu pai e minha mãe na minha vida, em tudo, nunca ouvi uma palavra assim, você não vai conseguir, você não vai, não, é um sono muito alto para você, sempre, qualquer coisa que eu falava, apoio, né? Sempre, você vai conseguir. E meu pai é desses pastores, eu acho que você sabe, né? Ele gostava na época, agora não pode por causa da idade, mas ele fazia jejum. Ele gostava de fazer jejum, mas o jejum dele, porque Deus falava no coração dele, não é esse jejum que podia compartilhar com os outros. Ele se trancava num quarto. Ele fazia ele mesmo, sozinho. Ele fazia sozinho, ninguém podia ver. E eu não via ele durante uns 28 dias sozinho. E a gente conversava sempre com bilhetinho. Eu escrevia o que estava acontecendo. Às vezes eu estava em tempo de prova. Eu falava, pai, hoje tem prova. Se você puder orar, eu mandava, né, uma cartinha para ele sempre orar. E sempre, meus pais sempre foram esse apoio de sempre a gente vai conseguir, sempre dar esse prato de comida para os... Sempre foi assim, sempre foi bem acolhedores, as pessoas que realmente eu nunca... Desse lado eu aprendi bastante deles. São um exemplo missionário também, né, Carmen? Porque eles investiram a vida deles no reino de Deus aqui na Bélgica. Isso. Então, com o propósito de abençoar outras pessoas, de salvação. Então, eles também fazem parte desse avivamento que está chegando. Exatamente. Eles deram o seu melhor, o seu trabalho, né? E isso é uma coisa maravilhosa. E vocês são os frutos daquilo. E ele pode ver que é os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Exatamente. Aqueles que vão vir depois, que vão participar desse avivamento na Bélgica. Porque você nasceu aqui, né? Nasceu aqui. Então assim, o teu coração para a Bélgica, ele é muito grande. Exatamente. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus vai fazer, né? Como Deus tem realizado. Isso é maravilhoso. Exatamente. Isso é maravilhoso. Então vamos orar, né? Vamos orar. Então, Senhor, nós te agradecemos, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse dia. Quero te louvar pelos teus milagres, Senhor, maravilhosos na vida da Carmen, da sua família. Eu te louvo, Senhor, porque, como diz a tua palavra, até que o Senhor tem ajudado, até que o Senhor tem fortalecido. Te louvo, Senhor, porque mesmo em meio a enfermidades, a lutas, a dificuldades, ela pôde confiar no Senhor. E é assim mesmo, nós podemos confiar em Ti, nós podemos descansar em Ti. O Senhor é um grande Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que governa as nações, aquele que tem tudo em suas mãos, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O Senhor opera milagres, o Senhor opera milagres ainda hoje, e eu te louvo pela cura da Carmen. Eu creio, Senhor, eu creio nesta cura completa, eu creio que o Senhor tem um propósito maravilhoso na vida dela, e esta porta que foi aberta, tão maravilhosa, Senhor, onde ela pode tocar outras pessoas, onde ela pode orar por outras pessoas, servir de bênção na vida de outras pessoas. É maravilhoso ver o teu agir, é maravilhoso ver como o Senhor responde a oração, e eu quero te louvar, Senhor, por esse testemunho deste domingo, porque eu sei que o Senhor está ainda fazendo coisas maravilhosas, ocultas, que nós nem sabemos ainda, e que virão a florescer num futuro próximo. Eu creio nisso, que a Carmen ainda poderá testemunhar de milagres maiores, do tocar, do evangelizar, do abençoar vidas que estão realmente necessitadas, Senhor. E eu te louvo por esta família. Eu peço que o Senhor continue abençoando as crianças, seus filhos, a Vitória, os meninos, a vida do Teco, que o Senhor continue dirigindo, levando eles aonde o Senhor tem preparado. Eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Então eu vou pedir à produção trazer aqui o livro que eu separei para Carmen. Esse livro vem direto lá da minha casa para você. Sim. Que Deus possa continuar abençoando você, Amém. sua casa, sua família. E eu tenho certeza que muitos outros testemunhos ainda serão contados, né, Amém. Carmen? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que você tenha um restante de domingo abençoado pelo Senhor. Um grande abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.